de 35 graus. Jovem Pan News. Os partidos políticos têm até a meia-noite de hoje para redefinirem os blocos partidários, indicarem os nomes que irão compor a CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte. E esse é um dos assuntos que nós vamos conversar com o deputado estadual Francisco, do PT, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Ele está conosco via Skype. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia, bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Quero abraçar também a todos os internautas, as internautas, nesta véspera de São João, que é atípica em função da pandemia, mas é uma tradição da nossa região. Estou à inteira disposição aqui para a nossa conversa. E lá por Parelhas já deve ter muita canjica no fogo, não é, deputado? Sua terra, né? Certeza, Virgínia, muita canjica, muita pamonha. Eu estou aqui triste porque não vou poder estar lá, mesmo sem fogueira, mesmo com todos os cuidados que devemos ter, porque a pandemia não acabou, ela já ceifou mais de 500 mil vidas aqui no nosso país, mais de 6 mil aqui no Rio Grande do Norte. Então nós temos que ter essa consciência dos cuidados que devemos continuar a ter, mas é uma tradição importante, a noite de São João, de São Pedro, as festas juninas, elas fazem parte das nossas tradições culturais e festivas, especialmente da região Nordeste. Pois é verdade, sim, mas o senhor não vai para Parelhas hoje porque hoje está começando muito trabalho na Assembleia Legislativa, o senhor é o líder do governo na Assembleia e a gente pergunta qual o bloco que o Partido dos Trabalhadores vai fazer parte nesta comissão, vai se unir para fazer parte dessa comissão parlamentar de inquérito que tem até a meia-noite para receber os nomes dos parlamentares. Virgínia, nós já fazemos parte de um bloco, o bloco PSB-PT, e ele era composto também pelo PSOL, mas infelizmente, com a saída do deputado Sandro da Assembleia, esse bloco PSB-PT, nós somos 4 parlamentares, os 2 do PT e os 2 do PSB, portanto, pelas regras da proporcionalidade, se forem mantidos os blocos ou as modificações forem feitas dentro daquilo que está se desenhando, nós teremos a prerrogativa de indicar um parlamentar titular e um suplente para a CPI. Já temos alguns nomes, deputado, sobre essa composição? Não, Jussara, veja bem, ontem nós tivemos uma reunião da mesa, especula-se alguns nomes da oposição. A gente escuta falar muito fortemente o nome do deputado Gustavo Carvalho, pelo PSDB, e também escutamos nos bastidores da Assembleia a especulação do nome Kelps, deputado Kelps Lima, pelo Solidariedade. Agora, enquanto essa composição dos blocos não for totalmente redefinida, realinhada, e ontem na reunião da mesa, da qual eu faço parte, ficou definido que até hoje, à meia-noite, os partidos eles têm o prazo para se realinharem, formatarem os novos blocos da casa. Nós já temos informação, por exemplo, que um bloco, ontem mesmo, ele já sofreu mudanças. Eu soube ontem que o bloco PROS, Republicanos e PSC, ele já teve uma baixa. O deputado Coronel Azevedo, segundo a informação que eu tive, pediu para sair desse bloco e já há um realinhamento, portanto, sendo desenhado com vistas à indicação dos nomes dos parlamentares, deputados e deputadas que irão compor essa CPI. Então a gente já tem aí pelo menos um fato novo, que é a recomposição de alguns partidos em blocos para montar a estratégia de atuação dentro da CPI. O bloco que o seu partido faz parte, que é o partido do governo, que é o Partido dos Trabalhadores, ele pretende indicar um nome. Vai reivindicar a relatoria ou a presidência dessa comissão, deputado? Olha só, Virgínia, primeiro nós precisamos saber efetivamente como ficarão os blocos para fins de indicação dos 5 membros que irão compor esta comissão parlamentar de inquérito. Obviamente, a nossa intenção é pela relatoria, é o que está posto num diálogo que nós já tivemos com alguns colegas deputados e deputadas, mas obviamente isso tudo só irá se definir
a partir das indicações de cada bloco para a composição desta CPI. Dê uma palha que o PT está mirando para indicar para essa comissão, para a relatoria. Olha, nós não tratamos, Virgínia, eu estou sendo aqui muito sincero com você, nós não tratamos sobre isso ainda, porque você sabe que lá atrás nós entramos com um requerimento assinado por 12 parlamentares contestando os requisitos regimentais e legais para a instalação dessa CPI. Nós continuamos com a convicção que o requerimento que solicitou a instalação da CPI foi muito mal feito, eivado de erros que vão desde erros regimentais até erros da língua portuguesa, sem contar que há um rol de insinuações, de suposições, de acusações infundadas. Temos que observar também que muitas dessas supostas irregularidades que a oposição está elencando lá já foram objetos de avaliação por alguns órgãos de controle externo, ou até mesmo algumas dessas insinuações ou dessas supostas irregularidades já foram analisadas pela Controladoria Geral da União, mas como a Procuradoria da Assembleia deu um parecer pela instalação da CPI e a presidência acatou, nós estamos, enquanto bancada do governo, respeitando essa decisão da Casa e vamos, portanto, compor a CPI. Mas há possibilidade, já que o senhor levantou essas falhas, que segundo o senhor aponta como falhas regimentais para a solicitação, há possibilidade desses deputados, da bancada do governo, recorrer à justiça na tentativa de suspender aí a realização dessa comissão, ou o parecer da Assembleia está acatado e ponto final? Não tratamos desta possibilidade, Virgínia. O que nós fizemos foi apresentar um requerimento apontando erros gritantes, erros que saltam aos olhos, inclusive de qualquer leigo. Basta ler o regimento da Assembleia e ler o requerimento da oposição. Porém, vou repetir, nós respeitamos a decisão da Procuradoria da Casa, a decisão do nosso presidente de instalar a CPI. Neste momento, nós estamos com o espírito de fazer as indicações, esperamos que não se tente nenhuma manobra para que, desta maneira, a CPI possa ocorrer da maneira mais tranquila possível, até porque o governo também não tem o que esconder. Esse é um governo que está bastante sereno e tranquilo em relação ao que está sendo apresentado. Entretanto, Virgínia, Jussara e ouvintes, eu quero aqui externar uma posição. O mesmo regimento que prevê que as minorias têm direito, inclusive o direito de CPI, ele também estabelece quais são os critérios. Por exemplo, no parecer do procurador jurídico, da Procuradoria Jurídica, acatado pelo presidente, lá tem uma ressalva muito explícita que a CPI pode funcionar levando em consideração os parágrafos 4º e 5º do artigo 70 do novo regimento interno da Casa. Então, nós... Que diz o quê? O parágrafo 4º do artigo 70 diz que a CPI não terá competência para avaliar aquelas matérias que são prerrogativas do governo federal ou do Poder Judiciário. E o 5º diz que nós não podemos também investigar municípios que não estão em situação de intervenção. Portanto, na nossa opinião, dos pontos levantados pela oposição no requerimento dela de CPI, a imensa maioria desses pontos dizem respeito a investimentos feitos com recursos do governo federal e que, portanto, é prerrogativa dos órgãos de controle do governo federal investigarem. Essa é uma discussão que nós não vamos abrir mão dela, porque ela está muito explícita no regimento interno da Casa, repito, no parágrafo 4º do artigo 70
do novo regimento interno da Casa. Jussara, pelo que o deputado está colocando, poucos pontos aí serão investigados então, né, nessa CPI, porque se a oposição, se a bancada do governo levar de ferro a fogo essa defesa desses 2 parágrafos do regimento, a maioria dos pontos levantados vai cair justamente nessas competências aí citadas no regimento da Casa. Virgínia, mas você me permite só para dizer que não somos nós da bancada do governo, né, que vamos estabelecer esse critério. É que no parecer da própria Procuradoria da Assembleia isso já está dito de forma muito explícita. E no regimento isso está lá, é muito explícito também, muito destacado. É só pegar o parágrafo 4º do artigo 70 do regimento interno. E eu repito, da mesma forma que o regimento interno permite a realização de CPI, é ele também que disciplina o funcionamento da CPI. Nós estamos conversando com o deputado estadual Francisco, do PT, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor falou aí há poucos instantes sobre o posicionamento do governo nesse momento, que estaria tranquilo com relação a essa investigação. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais como é que o governo está se preparando, né, para enfrentar essa CPI, que pretende investigar 12 contratos, possivelmente até 13, né, contratos firmados aí pelo governo durante a pandemia. Olha só, Jussara, vamos lá. Primeiro, até agora, nós em nenhum momento entramos no mérito dessa discussão. Nós temos tido, inclusive, algumas conversas com o governo, e o governo está absolutamente tranquilo no sentido de, uma vez a CPI instalada e uma vez delimitado o que efetivamente, respeitando o regimento, será objeto de investigação, o governo está à inteira disposição para prestar todas as informações que forem requeridas. E eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer pessoa do governo que for convidada, convocada para prestar o seu testemunho na CPI, não haverá ninguém do governo que criará obstáculos em relação a isso. Eu quero apenas aqui estabelecer que é importante destacar aqui, Virgínia e Jussara, que a Assembleia Legislativa ela tem outras instâncias que têm essa mesma prerrogativa de investigação e que a oposição abriu mão dela o tempo todo. Por quê? Porque, na nossa opinião, de maneira muito respeitosa aqui, eu quero deixar isso muito nítido, na nossa opinião, essa CPI ela tem motivação eleitoral. Eu não vou nem dizer que ela é política, porque como a CPI é um instrumento do Legislativo, o Legislativo é composto por políticos, pessoas eleitas que pertencem a partidos. Então, toda CPI, na minha opinião, é política. Agora, ela não é apenas política, ela é eleitoral. Porque, veja, a oposição abriu mão de pedir informações sobre esses contratos na Comissão de Fiscalização e Finanças, que é dominada pela oposição, na Comissão de Saúde da Assembleia, que é dominada pela oposição, e na Comissão de Enfrentamento às Ações do Coronavírus, criada o ano passado a pedido da oposição, com maioria da oposição, e simplesmente a oposição abandonou essa comissão para não investigar nada ou para não ouvir ninguém. E a oposição quer uma CPI agora, é um direito dela e vai ser feita, mas é bom a população do Rio Grande do Norte entender que esta é uma comissão parlamentar de inquérito que tem por finalidade principal um palanque eleitoral para 2022. Deputado Francisco do PT, em 2022 teremos eleições, inclusive para presidente da República também. A CPI do Senado, na opinião do senhor, também é eleitoral? Que está investigando exatamente ações do governo federal no mesmo contexto que vai ser investigada aqui no Rio Grande do Norte? A CPI do Senado, Virgínia, ela foi instalada por força de determinação do Supremo Tribunal Federal, segundo aquela decisão, porque atendia os pressupostos regimentais, os pressupostos legais requeridos pelos senadores que pediram aquela CPI. Além do mais, os fatos que estão sendo agora demonstrados à população brasileira saltam aos olhos. A omissão do governo federal com relação a questão da aquisição de vacinas.
Agora surgiu um fato, o gabinete paralelo, né, que orientava que orienta o presidente da República em detrimento do Ministério da Saúde, que já teve 4 ministros. Eu posso citar aqui também o que a mídia já está mostrando, que é a questão da aquisição das vacinas da Covaxin por um preço muito maior do que o preço praticado pelo mercado, com um intermediário da iniciativa privada. Portanto, o que nós estamos assistindo na CPI do Senado são fatos gravíssimos que, segundo a grande parte da imprensa divulga e a própria CPI, tem uma relação muito direta com as 502 mil mortes que nós já temos visto no Brasil. Mas agora, isso também só foi possível graças a essa investigação que começou lá no Senado, né? Todos esses pontos que o senhor está elencando aqui lá em Brasília, eles foram descobertos, estão sendo revelados, a palavra melhor seria essa, depois que a abertura da CPI aconteceu, né? Que a investigação começou a ser feita efetivamente. Então, por isso que a gente pergunta ao senhor, o que é que diferencia uma CPI em Brasília, que o PT colaborou aí, inclusive, pediu a abertura para uma CPI que tem o mesmo contexto de investigação, a gente não está falando de denúncias, nem muito menos de acusações, mas que é para investigar também a mesma atuação, só que a nível local. Só para complementar, deputado, tendo em vista também que algumas dessas investigações que estão previstas aqui para o Rio Grande do Norte geraram muitas discussões entre a população. A gente sempre recebeu aqui muitas perguntas e questionamentos dos nossos ouvintes, especialmente sobre aquela questão dos respiradores, né, que chamou muita atenção, que vai ser um dos casos investigados também, né, apurados essas informações durante essa CPI. Vamos lá, Virgínia e Justiça. Primeiro, os contextos são diferentes, porque aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, nós da bancada da oposição não estamos contra a CPI. Nós apresentamos um requerimento apontando erros no requerimento da oposição e dizendo aquilo que o regimento prevê, que quando um requerimento de CPI está errado, está formulado de maneira a não atingir os pressupostos regimentais, o presidente deve devolver esse requerimento aos autores e eles poderiam recorrer ao plenário da Casa. Entretanto, como isso não aconteceu, nós da bancada do governo não estamos obstaculando agora a criação da CPI. Nós não estamos contra. Nós ficamos contra a maneira como o requerimento foi redigido. Requerimento mal feito, requerimento que desrespeita o regimento da Casa, mas tudo bem, eu já disse aqui a vocês, houve uma decisão da Procuradoria Jurídica da Casa, o presidente acatou, nós da bancada do governo estamos acatando, tanto que ontem, na reunião da mesa, nós da bancada do governo concordamos que tem que ter CPI, que a CPI tem que ter 5 membros, isso tudo foi feito ontem. Nós, inclusive, não estamos cogitando sequer recorrer à justiça, não estamos cogitando isso, a não ser que haja algum tipo de manobra escancarada, que aí também nós não vamos assistir tudo passivamente, né? E além disso tudo, você falou, Jussara, sobre os respiradores. O Ministério Público do Tribunal de Contas já analisou esse contrato, essa questão dos respiradores, já se posicionou sobre ele. O estado do Rio Grande do Norte, junto com os demais estados nordestinos, já judicializaram essa questão. Jussara, os estados foram vítimas de um golpe. Daí a dizer que houve má-fé, que alguém se beneficiou disso, que houve desvio de dinheiro, aí tem que ser provado isso, né? Então, nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Deputado, essa questão dos respiradores, né? 5 milhões de reais repassados para a aquisição desses equipamentos que eram primordiais naquela grave crise da Covid que a gente se encontrava. Na opinião do senhor, eu queria ouvir, o senhor como é um parlamentar experiente, está à frente da liderança do governo, o Estado agiu de forma, vamos dizer assim, amadora no repasse desses recursos, sem dar sem conseguir amarrar a entrega do produto. A gente repassou 5 milhões de reais assim, de forma muito rápida. Na época, a gente tem informação, inclusive, que não tínhamos ainda nem empenho para que esse dinheiro fosse repassado. E ele saiu dos cofres públicos. O senhor acha que com um pouco mais de cuidado isso teria sido evitado, deputado?
Virgínia, primeiro, vamos lá. Primeiro, destacar que no início da pandemia, todo mundo, com exceção do presidente Bolsonaro, estava desesperado para resolver a situação, né? Na verdade, no Brasil, a única pessoa que até hoje não demonstrou nenhuma empatia, nenhuma preocupação em relação a essa questão da resolução da pandemia tem sido o presidente Bolsonaro, pelas suas omissões, pelos seus atos, pelos seus gestos. No desespero, 9 estados da federação recorreram à aquisição de respiradores que naquele momento se apontava que somente a China tinha condição de resolver, e esses estados também estavam amparados por uma legislação federal. Salvo engano, a lei 13.979, que estabelecia, inclusive, que não havia necessidade de cumprir os requisitos da 8666, que é a lei de licitações, em razão da gravidade da pandemia. Então, na verdade, 9 estados da federação foram vítimas de um golpe. Será possível que esses 9 estados se uniram, todos eles combinaram para participar de uma fraude, de malversação, de mau uso do dinheiro público? Eu acredito que não. É tanto que esses 9 estados recorreram à justiça, pessoas já foram presas, já se constatou que, de fato, houve um golpe ali, e o que houve naquele momento foi a tentativa desesperada de quem tinha compromisso com a vida de tentar encontrar meios de adquirir insumos, equipamentos para salvar vidas. Ao contrário do presidente da República, que nunca se interessou em adquirir vacinas, que deixou os estados e municípios à própria sorte. E as pessoas dizem, não, mas ele mandou dinheiro. Ele mandou dinheiro porque era obrigação do governo federal, porque a maior parte dos recursos desse país, pelo pacto federativo deformado que nós vivemos, fica lá no governo federal. E Virgínia e Jussara, não é a primeira vez que governos federais socorrem estados e municípios em tempos de calamidade, em tempos de emergência. O governo Bolsonaro está fazendo aquilo que Lula fez quando o FPM teve uma queda gigante e o governo Lula repassou 1% do FPM, Dilma também faz isso e governos anteriores também fizeram em outras calamidades. Deputado, só para a gente retomar um pouco aqui também a questão da CPI da Covid. Junto à CPI da Covid vai ser instalada também a CPI da Arena das Dunas, que a gente sabe que desde o ano passado para investigar os contratos de 2014 para a construção do estádio. Do estádio, exatamente. E a gente queria que o senhor falasse um pouco como é que vai ser esse funcionamento aí dessas duas CPIs. A gente sabe que a CPI dura um certo tempo, né? Tem um certo desgaste também, né? A gente sabe gente sabe como começa, não sabe como termina. São muitas pessoas interrogadas, né, dentro dessa instalação. Como é que vai ser esse funcionamento dessas duas CPIs? Jussara, veja bem, primeiro a CPI da Arena das Dunas, ela já está instalada, Virgínia. Ela, inclusive, teve seus membros escolhidos, teve reuniões, chegaram a acontecer algumas reuniões, entretanto, por um requerimento de autoria do deputado Getúlio Rego, a maioria dos parlamentares da casa decidiram suspender os trabalhos, alegando que não havia condições de funcionamento em razão da pandemia. Não seria prudente, segundo o argumento deles, funcionar uma CPI de maneira remota, como era a forma que a casa estava funcionando. Agora, o que é que nós temos? Com a aprovação da CPI da Covid, nós temos que primeiro recompor a CPI da Arena das Dunas. Por quê? Porque o deputado Alisson, ele era membro titular dessa CPI e se elegeu prefeito de Mossoró. Mas o Solidariedade, ele já indicou o deputado subtenente Eliabe para o lugar do deputado Alisson. A outra questão, a outra vaga é do deputado Sandro Pimentel, que todo mundo sabe aqui o que aconteceu. O deputado Sandro saiu da Assembleia e esta vaga ficou acordado ontem na reunião da mesa diretora, que será preenchida pelo PL, né? Essa vaga de Sandro Pimentel passará a ser indicação do PL. Hoje está pautado para ser votado um requerimento de autoria do deputado Kelps para a retomada dos trabalhos da CPI da Arena das Dunas. Então, qual é a nossa expectativa? É que as duas CPIs vão funcionar ao mesmo tempo.
Aí você vai ter 5 deputados titulares em uma CPI e 5 noutra. Praticamente a metade da Assembleia, sem contar com os suplentes. Se a gente botar os suplentes, vamos para 20 dos 24 deputados envolvidos em 2 CPIs. Eu estava falando ontem aqui com Jussara, com os ouvintes, a gente comentava que vai ser praticamente, a Assembleia se volta exclusivamente para essas investigações, deputado. Perfeito, Virgínia. Nós vamos ter 20 deputados e deputadas envolvidos em CPIs, ou como titulares ou como suplentes, e aí caberá à casa estabelecer como é que ela vai funcionar. O mundo vai continuar. A Terra é plana, apesar de alguns dizerem, a Terra é redonda, né? Apesar de alguns dizerem que ela é plana. Estava bom de o presidente chamar o astronauta dele que foi ao espaço para dizer de fato, né? Mas a Terra é redonda, vai continuar rodando, a Assembleia vai continuar funcionando, né? E em razão disso, nós vamos fazer um esforço enorme para ver como é que 20 parlamentares vão compor CPIs e como é que as comissões, o plenário, as audiências, como é que isso tudo vai funcionar. A CPI da Arena já tem presidente, não é isso? Que é o deputado Tomba Farias. Confirma? Virgínia, como eu não sou membro titular da CPI da Arena das Dunas, eu tenho uma dúvida. Pelo que ficou discutido ontem, me parece que tudo isso voltará a ser rediscutido. Eu não sei se essa questão da presidência, se já tivesse sido escolhida, se será mantida. Eu aí não posso me aprofundar mais porque eu não participei diretamente dessas tratativas da Arena das Dunas, da CPI da Arena das Dunas. Nós conversamos com o deputado estadual Francisco do PT, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela gentileza de nos atender. A gente se encontra numa próxima oportunidade e bom trabalho aí para os parlamentares. Vamos ser muito conversado aqui para frente, verdade, né? E o deputado, ele sempre é muito gentil, muito atento, e a gente agradece muito, mais uma vez, aí essa participação aqui no Jornal da Manhã. Sempre à disposição. Muito obrigado, Virgínia, Jussara. Um grande abraço a todos e todas.